Meus amigos, finalmente a ficha caiu para o arrogante ministro do STF, Gilmar Mendes, que foi pego em uma atitude de desespero para tentar escapar da Magnitsky. E isso piorou tudo para o lado do Supremo Tribunal Federal em relação aos avisos dados pelo Departamento de Estado americano. Estamos muito próximos da vitória total contra os abusos autoritários cometidos por togados do STF fora da lei. Não vai escapar um sequer da lei do retorno. E você vai entender melhor o que estou falando assistindo a este vídeo até o final. Mas antes de prosseguir com mais essa notícia que nos enche de esperança por dias melhores, quero desejar uma semana abençoada para você e sua família, e agradecer pela sua companhia nessa luta por um Brasil melhor. Deixe seu comentário, sua opinião é muito importante. O todo-poderoso togado Gilmar Mendes está com medo de sofrer a Magnitsky e perder as mordomias da vida boa na Europa. Estamos bem perto de ver o fim do Dilma Lolosa. Jardim no Globo, né? Então a matéria falava exatamente, a notinha falava de um político influente com longa trajetória no Congresso e acesso direto a ministros do Supremo Tribunal Federal, que afirmou que integrantes da corte estão apavorados com a possibilidade de serem incluídos na lista de sanções da Lei Magnitsky, que pune estrangeiros acusados de corrupção ou violações de direitos humanos. A revista Veja disse que, nos últimos dias, os magistrados tentaram estabelecer contato com representantes políticos e acadêmicos nos Estados Unidos para mapear possíveis retaliações do governo americano, mas não tiveram sucesso. Na terça, ao assumir o comando da segunda turma do STF, o Gilmar Mendes tentou publicamente criar uma imagem de união do STF. A verdade padece ante a avalanche de fake news e de espúrias narrativas fabricadas. Temos o desafio de mostrar ao Brasil a verdade sobre a atuação do Supremo, tanto no âmbito do Pleno quanto no das turmas, uma atuação rigorosamente comprometida com a Constituição, com a segurança jurídica, com o Estado Democrático de Direito e com os direitos fundamentais de todos os brasileiros. Ana, eu jogo para você então com a pergunta da Mari Matos, que veio por superchat. Obrigado, Mari. Uma pergunta para Ana. Num país sério, um juiz, entre aspas, com o nome na Magnitsky, não deveria já ter saído do STF? Claro, há muito tempo, mas o ministro, nesse caso, né, que não podemos falar juiz, porque não são juízes, mas eles têm, infelizmente, posição de juízes na nossa Suprema Corte, ele vai tentar carregar mais gente com ele. Ele vai tentar puxar para a vala, para o abismo, outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso, para mim, está claro, e não sei se os outros ministros vão continuar comprando a briga do Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes vai carregar outros nomes para a mesma vala em que ele se encontra. Um pária global. Alexandre de Moraes é um pária global. Agora, é curioso nessa fala do Gilmar Mendes, ele falar que a verdade do Supremo vai ser mostrada. O editorial, né, a peça hoje no Wall Street Journal, falando da Mary O'Grady, ela diz, quando ela pode colocar, Franco, por gentileza, se puder de novo, o Wall Street Journal, essa matéria, muita gente acha que ela está falando só de agora, mas é um golpe de Estado da Suprema Corte no Brasil. Ela fala, nesse artigo, ela vai até 2019. Ela puxa lá de trás e mostra que este golpe começou em 2019, não é uma coisa de agora, né, que pegou todo mundo de surpresa. É um golpe muito bem planejado, arquitetado e que está conseguindo, primeiro, derrubar a República. Não temos mais República, Constituição, democracia, Congresso, não temos nada, mas agora está conseguindo derrubar relações diplomáticas muito sérias e históricas. Estou falando de Brasil e Estados Unidos.
E ele falar de segurança jurídica... Peguei o dinheiro de um iPhone e comprei uma franquia de IA para o WhatsApp e esses são os resultados que eu estou tendo até agora. Brincadeira, né? Agora, eu queria dar uma notícia que eu não consegui conversar, não consegui parar ainda essa semana para conversar até com os meus amigos no privado, mas eu queria deixar aqui em primeira mão, pode até colocar os 4, Franco, na tela, por favor, porque antes de ontem eu conversei com interlocutores do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Foi uma longa conversa. E aí consta, eu queria te dar essa notícia, que a Lei Magnitsky, ela foi aplicada com pilares muito bem estabelecidos em você. Censura a um cidadão americano em solo americano com nome Rodrigo Constantino. E sabe o que mais eles fizeram, Consta? Eles foram lá atrás, nos Twitter Files Brasil, e eles leram todas as 541 páginas. Um trabalho belíssimo do Eli Vieira, do Davi Agape e principalmente do Michael Schellenberger, que foi quem levou tudo para o Congresso americano. Então, a Lei Magnitsky, eles aplicaram voltando nos Twitter Files Brasil. E seu nome está lá, consta. Então, nós temos que... Eu sei que sua vida se tornou um inferno. Você ficou sem passaporte brasileiro, sem conta, sem dinheiro, perseguido, sem rede social. Mas queria que você soubesse disso publicamente, consta. Os interlocutores falaram especificamente de você. Que você, cidadão americano, foi censurado e que isso foi muito grave. E o que eu ouvi foi: Mr. President was very upset. O presidente ficou pé da vida, né? Para dizer assim o português. E seu nome mencionado, consta. Então, obrigado, Rodrigo Constantino. Foi difícil para você, mas você vai entrar para a história como um dos que derrubaram a tirania no Brasil. Todas as vezes que eu saio na rua agora, tem uma nova pergunta que fazem pra mim que se tornou a preponderante, a mais repetida. Antes era, será que a gente vai vencer? Será que alguém vai derrubar esse Moraes? Será que um dia ele vai ser preso? Não. A pergunta que eu mais escuto agora é, quando ele vai cair? Já não é se ele vai cair. E outra pergunta é, será que eles realmente estão se importando com essa Lei Magnitsky? Eles, no caso, os ministros do STF. Eu tenho escutado muito essas duas perguntas. Quando ele vai cair? E será que eles estão importando mesmo? Parece que eles não estão nem aí. O STF, principalmente na pessoa do Gilmar Mendes, se esforça para tentar passar uma imagem de que ele não está nem aí, não está nem um pouco preocupado com isso, a vida que segue, e faziam até umas piadas alguns dias atrás. Bom, vamos lá. Eles estão muito preocupados. A palavra que eu vou usar é a palavra que eles usaram. Eles estão apavorados. Como vocês sabem, tem uma medida próxima que vai chegar aí em breve, que é da questão da mulher do Alexandre de Moraes, né? Os Estados Unidos fez um mapeamento e descobriu que a fonte de renda do Alexandre de Moraes é o escritório de advocacia, que é a mulher dele que cuida. É curioso, né? Ministros do STF terem escritórios de advocacia que entram com pedidos no STF e eles sempre vão de acordo com o que o cliente desse escritório fala. Agora, continuando aqui, vamos lá. Ministros do STF tentaram contato com os Estados Unidos para mapear retaliações. O que eles estão vendo? Eles estão com medo, né? Então eles estão indo lá, e aí, o que vocês estão pensando em fazer com a gente? É sério, não, a pancada vai ser doída, só que nem sequer conseguiram falar. Os ministros do STF não são nem sequer vistos como autoridades mais pelos olhos do governo americano. Então eles não têm mais entrada em lugar nenhum, eles não têm a possibilidade de marcar uma agenda, ninguém senta para conversar com eles. Agora vem a paulada, que é essa daqui, ó. Saiu no O Globo. Ministros do STF estão apavorados com Lei Magnitsky, diz político com acesso direto. Lembrando,
Não é só o ministro, vai para cima da principal fonte de renda dos ministros, que são seus escritórios de advocacia. Olha a matéria. Um político influente com décadas de parlamento nas costas e acesso direto a vários ministros do Supremo relata que os magistrados estão apavorados com a possibilidade de serem atingidos pela Lei Magnitsky. Imagine só isso acontecer no estágio da vida deles. Ninguém quer uma coisa dessas. Apavorados. Gilmar Mendes, na frente das câmeras e nas entrevistas, grita aos quatro cantos de que eles não estão nem aí, isso não vai alterar em nada, eles vão continuar indo para cima, e até defende Alexandre de Moraes. No caso aqui, ele fez uma defesa meio tímida, né? Gilmar Mendes reconhece excessos em decisões, mas mantém blindagem a Moraes. Eu expliquei isso aqui no vídeo de ontem, que o Gilmar Mendes vai ser o último a largar a mão do Alexandre de Moraes. Na verdade, 5 já largaram, tá? Ele vai ser o último a largar as mãos, porque foi ele que arquitetou todo esse plano de usar Alexandre de Moraes como ponta de lança, usando, né, aproveitando, manipulando a vaidade do Alexandre de Moraes. Ele sabia que o Alexandre de Moraes ia aceitar essa besteira dessa missão, porque ele seria visto como o grande defensor da democracia. E Gilmar Mendes ficou com a parte de dar o suporte nos bastidores, conversar com os outros ministros. O cabeça de tudo foi Gilmar Mendes. Quem protege Alexandre de Moraes não é o Alcolumbre, é Gilmar Mendes. É Gilmar Mendes que faz as ameaças aos ministros, aos senadores ou outros, caso eles queiram levar esse impeachment adiante. Aí vem o problema. Gilmar Mendes foi quem colocou o cara lá na fogueira. Então ele tem esse senso de obrigação, mas ele também tem medo de que, se for para cima do Alexandre de Moraes e realmente o Alexandre de Moraes ceder, o Alexandre de Moraes vai contar para o mundo quem foi o cabeça desse esquema da ditadura de toga que a gente vive hoje. Então, assim, esse cidadão aqui está muito preocupado, e lá nos Estados Unidos ele já está se tornando o alvo. Vocês estão entendendo que não é nem o Alcolumbre o alvo. O alvo principal, verdadeiramente por trás de tudo isso, se chama Gilmar Mendes. Agora, voltando aqui. Apavorados. Imagine uma pessoa nessa altura da vida, batalhou tanto para poder chegar numa posição de Suprema Corte, ministro da Suprema Corte, de repente, ele passa a ser considerado pelo mundo inteiro como um violador de direitos humanos, um ditador, ou um apoiador, um cúmplice de um apoiador ou de um violador de direitos humanos. Esse é o caminho que eles estão indo. E a gente vê que, como eles tentam manter um teatro de que não estão sendo impactados ou afetados com tudo isso, eles estão dobrando a aposta. Esse caminho não vai dar certo para eles. Não adianta, não existe uma possibilidade de resultado dessa realidade que a gente vive hoje, na qual eles saiam dessa vitoriosos. Eles vão sair do outro lado totalmente. A solução é: arruma um discurso qualquer que vocês quiserem inventar, dê a anistia total, geral e restrita, abandona todos esses inquéritos ilegais. Vocês vão ter que realmente agora fazer isso. E quem sabe poderão continuar exercendo a função de ministros do STF com acesso às suas contas bancárias sem ter sua principal fonte de renda sancionada pela Magnitsky. Mas é uma escolha que eles têm que fazer. Só eles têm a capacidade de decidir isso. Agora, que estão apavorados, isso todo mundo sabe que eles estão. Vou falar uma coisa que um ministro faz que o outro não sabe. Eles devem se reunir e ficam cantando de galo lá, sou forte, não vamos ceder e tal. Só que nos bastidores, cada ministro pega um emissário seu e manda lá para os Estados Unidos para falar em nome dele. Só que o ministro não sabe que o outro está falando isso. Eu sei, porque eu sei disso, gente. Então, um ministro X, vamos lá, um ministro X manda o emissário dele lá falar para ver se melhora a barra dele aqui. Olha, eu não tive nada a ver com isso, tá? Vamos achar um acordo e me deixa de fora disso. Mas nos amigos, na turma dele, eles não avisam isso. Aí o outro ministro Y faz a mesma coisa, mas não fala. A Gilmar Mendes, nesse momento, já mandou emissário para lá para tentar aliviar a barra dele e vai entregar a Moraes na fogueira, e é uma questão de tempo. Não tem como, gente. Eles vão começar a entregar uns aos outros em uma questão de tempo. Um abraço.